Livro 1. Capítulo 3 Caverna do Morcego Vampiro 1. Morcegos vampiros. Eles habitavam cavernas escuras e minas velhas e abandonadas. Vivendo em uma colônia, quando o sol se punha, eles saíam para caçar comida. Eles não eram oponentes fáceis, pois os adultos podiam ficar tão grandes quanto um humano alto. Da última vez vim com um grupo. O Ryuki relembrou enquanto caminhava pela trilha. No sexto dia, os sobreviventes se uniram para explorar a caverna do morcego vampiro. Ainda assim, a maioria deles desistiu no início e apenas 10 deles conseguiram chegar ao Sala do chefe. Foi a primeira vez que matei. A recompensa consistia em apenas 3 itens. Naturalmente, isso era uma fonte de conflito, e o grupo liderado por Mage Vampil tentou eliminar o resto. Mage Vampil morreu em consequência de sua ganância e apenas 3 pessoas saíram da caverna com vida, cada uma com um único item. Agora que penso nisso, tive muita sorte. Ele havia preparado uma arma secreta, caso contrário teria morrido ali. Graças a isso ele aprendeu uma lição valiosa. Não vale a pena se juntar a qualquer um. Em vez de confiar em estranhos, seria melhor ir sozinho. Afinal, não se pode saber quando um suposto aliado decidiria apunhalá-lo pelas costas. Uma preparação cuidadosa é mais importante. O Ryuki se agachou e pegou uma folha de grama azul. Spiritual Grass. Era um ingrediente comum usado por muitos alquimistas. Mais conhecido por suas propriedades antissépticas, pois podia ser mastigado e colocado em uma ferida aberta. Vou precisar de algumas outras coisas também. O Ryuki examinou os arredores enquanto caminhava pela floresta. Caminhando com o facão preto na mão, ele avistou um cogumelo azul claro crescendo na sombra de uma grande árvore. Aí está você. O Ryuki agarrou-o e colocou-o na sua bolsa de couro. Cogumelo fantasma. Ele era normalmente usado para fazer o elixir do eremita, mas simplesmente comê-lo, até certo ponto, ocultava sua presença, pelo menos por um curto período. Era um item muito útil se você planejasse entrar em um local lotado de monstros. Pode não ser muito eficaz contra morcegos devido às suas excelentes habilidades sensoriais. As cavernas eram muito profundas, então era melhor evitar batalhas desnecessárias. Se ele matasse todos os monstros, um por um, quando conseguisse sair, o sol já teria se posto. Agora só falta mais uma. O Ryuki se aproximou de uma árvore com espinhos prateados e começou a descascar sua casca com sua adaga. Esta seria útil quando se tratasse de lidar com o monstro-chefe. Não posso ficar só coletando plantas o dia todo. A menos que seu sonho fosse se tornar um alquimista. Depois de coletar o suficiente, o Raiki caminhou penosamente pela floresta. Coincidentemente, assim que ele chegou na frente da Vampire Bat Cave, um grupo de pessoas saiu dos arbustos. Ah! Alguém está aqui. Você está sozinho? Eles olharam para o Ryuki surpresos. Foi uma reação normal, considerando que ele parecia um estudante universitário comum passeando naquela floresta perigosa. Isso é irritante. O Ryuki franziu a testa enquanto observava a festa à sua frente. Era uma mistura de 20 pessoas, todas aparentemente de um acampamento base diferente. Você está perdido? O homem segurando um facão preto perguntou. Ele usava um uniforme militar com uma insígnia de sargento. Não. Você gostaria de se juntar a nós? Pelo que parece, você também veio para explorar a caverna. Eles de fato tinham o mesmo destino, o que deixou o Ryuki um tanto quanto em conflito. Se eu não me juntar a eles, eles simplesmente seguirão atrás. Parecia que ele não tinha outra escolha a não ser se juntar a eles, caso contrário, estaria dando a eles uma carona grátis. Tudo bem. Boa escolha, pegue isso primeiro. O homem entregou-lhe uma tocha improvisada, o pano embebido em óleo, fazendo com que o Ryuki olhasse novamente para o homem. Ele veio bem preparado. De fato, as habilidades de sobrevivência de um militar na natureza estavam em um nível diferente. Claro, quando comparado ao conhecimento que o Ryuki adquiriu ao longo dos anos, ele dificilmente se qualificaria como um novato. Meu nome é Kang Taijon, prazer em conhecê-lo. Eu sou Shun Ryuki. Ele não tinha motivo para esconder seu nome. Eles apertaram as mãos e ele se juntou ao grupo. Canalização de mana. Kang pegou sua pedra de sílex e acendeu sua tocha, antes de fazer o mesmo com os outros. Eles realmente têm medo de fogo.
Infelizmente, a tocha também serviria como um farol para atrair mais monstros. O Ryuki simplesmente entrou na caverna, empunhando o facão preto. Sua visão noturna era alta o suficiente para não exigir iluminação adicional. Vamos todos entrar. Kang Taejon declarou enquanto liderava o grupo para dentro. Todos pararam de conversar entre si e o seguiram para dentro com uma expressão nervosa. Não consigo ver nada. Não há monstros. A caverna estava escura como breu. Claro que as tochas ajudariam a ver coisas próximas, mas a caverna era tão funda que os arredores estavam banhados em escuridão. Uau! O bater de asas pôde ser ouvido quando um morcego vampiro gigante apareceu diante do grupo. Morcego! É tão grande! As pessoas na frente ficaram em pânico enquanto balançavam suas tochas defensivamente. Quando o morcego se afastou do fogo, alguém saiu e o esfaqueou com um tridente. Chinês! O morcego caiu no chão com um guincho. Percebendo uma oportunidade, os que estavam por perto acenderam suas tochas. Cais! O morcego vampiro se inflamou em uma bola de fogo, ainda preso ao chão com o tridente. O cheiro de carne queimada invadiu seus narizes. Este lugar parece um pouco perigoso. O que fazer? Devemos continuar. Muitos ficaram assustados enquanto buscavam orientação em Kang Taejon. No entanto, Kang os rejeitou firmemente. Outros lugares serão igualmente perigosos. Pode haver alguns itens bons lá dentro, então temos que continuar. Não podemos simplesmente ficar de fora dessa. Prefiro sair e fazer outra coisa. Como esperado, muitos queriam desistir. Kang soltou um suspiro antes de continuar. Tudo bem, aqueles que quiserem podem sair e ficar de vigia na entrada da caverna. Obrigado. O grupo de pessoas assustadas correu imediatamente para fora. Infelizmente para eles, um monstro surgiu do chão, bloqueando sua fuga. Era um verme marrom. Kiaa! Mamãe! Socorro! Seus gritos altos ecoaram pela caverna. O Ryuki não conseguiu evitar ficar envergonhado com a visão. Fazendo todo esse barulho, ainda mais monstros seriam atraídos. As coisas poderiam ficar um pouco perigosas nesse caso, então, embora ele não quisesse se destacar, ele não tinha muita escolha agora. Corte. Seu facão preto cortou o enorme verme marrom em dois. Ah, obrigada! Uma mulher que estava prestes a ser atacada pelo monstro agradeceu-lhe profusamente. Depois disso, ela imediatamente correu em direção à saída, sem olhar para trás. Então ele não é um cara comum. Kang pensou consigo mesmo enquanto observava o Ryuki retornar. Afinal, ele era alguém que empunhava a mesma arma que ele, isso por si só já dizia muito. Isso é bom, posso usar a habilidade dele. Embora o Ryuki não tenha se destacado muito, ele ainda parecia razoavelmente habilidoso. Isso tornaria mais fácil limpar a caverna e obter o saque. Mas os itens serão meus. Kang pensou consigo mesmo. Se o Ryuki tentasse desafiá-lo por eles quando chegasse a hora, ele garantiria seu domínio. Bem, não acho que ele simplesmente iria se render e me dar tudo. Em sua mente ele já havia se preparado para a eventualidade. Mesmo que ele seja muito habilidoso, não há como ele lidar com nosso grupo sozinho. Tudo bem, vamos continuar. Kang liderou o grupo exibindo um sorriso satisfeito. Você é um verdadeiro líder. O Ryuki refletiu enquanto seguia Kang Taejon. Como os monstros tinham medo de fogo, eles se reuniram em um grupo compacto. O grupo deles era composto atualmente por 12 pessoas. Tudo se deveu ao fato de ter um líder estável em Kang Taejon, caso contrário, haveria muito mais desertores. Originalmente, eles provavelmente teriam desistido no meio do caminho. Esta caverna não foi limpa até o 6º dia. Embora o nível de dificuldade não fosse tão alto, o ambiente era complicado. O medo do desconhecido, lutar em uma caverna escura e ter que continuar avançando em direção ao que parecia um abismo sem fim. Eles teriam voltado há muito tempo se não fosse por Kang. Mesmo assim, deve ter mudado por minha causa. O Ryuki imaginou o que teria acontecido se ele não tivesse participado. Os vermes marrons no começo certamente teriam resultado em algumas baixas. Depois de um tempo, eles não teriam escolha a não ser voltar. Bem, ainda é uma coisa boa. Em termos de velocidade de limpeza, foi mais rápido formar uma equipe com Kang Taejon. Aqueles pesos mortos já haviam escapado e Kang fez um bom trabalho liderando o grupo.
Ele deve pensar que está me usando. Ele estava fingindo ser ignorante do fato. De qualquer forma, sem ele, esse grupo nunca seria capaz de derrotar o chefe. Não há fim? Um homem reclamou com uma expressão cansada. Kang olhou para trás e soltou uma risadinha. A caverna é realmente mais profunda do que eu esperava, mas vamos continuar por mais um tempo. Aspas. O homem estava claramente insatisfeito, mas ainda assim manteve a boca fechada. Eles percorreram um longo caminho para simplesmente voltar atrás. A paciência deles está se esgotando. Nenhum deles sabia o quanto faltava, e ficar alerta por longos períodos de tempo era naturalmente muito cansativo. Deve aparecer em breve. Ele percebeu que a passagem da caverna estava ficando cada vez mais larga. O Ryuki tirou o cogumelo fantasma e a casca prateada de sua bolsa de couro. Exatamente como ele esperava, depois de alguns minutos a passagem levou a uma grande sala. Uau, tão grande! Então havia um lugar como este na caverna. Enquanto o resto do grupo estava ocupado admirando os arredores, o Ryuki foi em frente e comeu o cogumelo fantasma. A textura pegajosa e o gosto amargo o atacaram, mas ele não deixou que isso o incomodasse. A coisa real começa agora. Havia um chefe que guardava esta sala. Morcego fóssil. Quando ameaçado, ele emitia um pulso mágico de ultrassom que fazia seus inimigos alucinarem. Incapaz de distinguir amigo de inimigo, o grupo se matava até que não restasse nenhum. Foi por esta mesma razão que ele tinha acabado de comer o cogumelo fantasma. Foi muito difícil naquela época. Mais tarde, todos teriam uma certa resistência mágica, mas mesmo assim a magia do morcego fóssil ainda tinha alguma influência. Embora isso não os fizesse ter alucinações completas, a maioria das pessoas caiu no chão com uma dor de cabeça terrível, tentando controlar sua vontade de matar. Eles não vão conseguir resistir. Era muito difícil aumentar sua resistência mágica no primeiro dia. Mesmo se você aumentasse, a quantidade seria insignificante, então era seguro assumir que a morte de Kang já havia sido decidida. Vou ficar de fora por enquanto. Ele não planejava se juntar à batalha até que o grupo fosse eliminado. O Ryuki não sentia a obrigação de ajudar, nem de salvá-los. Se ele os resgatasse, eles simplesmente o trairiam quando chegassem à sala escondida. Não repetirei o mesmo erro. Da última vez, ele liderou um ataque bem-sucedido ao boss e muitos sobreviveram. Mas foi tudo em vão, pois eles simplesmente o traíram quando se tratava dos itens. Eu vou ficar ali. O Ryuki discretamente foi até um canto e escondeu sua presença. Como ele havia ingerido o cogumelo fantasma, ninguém o notou enquanto ele desaparecia na escuridão. Onde estão os itens? Eles poderiam estar escondidos em algum lugar. O grupo se reuniu no centro da sala. Sentindo que algo estava errado, Kang Taejon falou. O espaço é anormalmente grande, talvez haja uma razão para isso. Ah, poderia haver um monstro boss? Em RPGs, geralmente há um guardando o tesouro. Um homem segurando uma espada longa falou, mas Kang riu levemente. Sem chance. Mas, ao mesmo tempo, por algum motivo, ele não conseguia evitar uma sensação sinistra crescendo dentro dele. Kang olhou ao redor cuidadosamente enquanto segurava seu facão preto. Não há nada aqui. Mas o tempo todo ele tinha a sensação desagradável de estar sendo observado. Kang Taejon caminhou nervosamente até a borda da sala para examinar as paredes internas da caverna. Puluk. Um som alto de batidas reverberando por toda a sala. O que é que foi isso? Tem um morcego aqui? O grupo levantou suas armas enquanto se reunia no centro. De fato há um morcego. Kang pensou enquanto levantava a cabeça e seu coração afundou, seu corpo ficou rígido e congelado. Um morcego enorme, com penetrantes olhos vermelhos e uma envergadura que cobria todo o teto, estava voando em sua direção. Ah! Meu Deus, o que é isso? Os membros do grupo fugiram em direção aos cantos da sala enquanto o bastão fóssil aterrissava no centro com um baque alto. Ah! Um deles demorou muito para escapar e foi pego pelas presas do morcego, enquanto sangue espirrava por todo lugar. Baque! Ao mesmo tempo, um bloco de pedra caiu, bloqueando a única saída. Não havia opção de fugir dessa vez. Porra! Kang Taejon olhou para a monstruosidade prateada enquanto rangia os dentes. Era simplesmente muito avassalador e ele não tinha ideia de como derrotá-lo.
Onde está Shun Ryuki? Ele sentiu que o Ryuki poderia ter uma ideia, já que não havia se incomodado com os morcegos ou vermes anteriores. Ele olhou ao redor, mas não conseguiu vê-lo em lugar nenhum. Apenas uma tocha abandonada estava caída no chão. Não aqui. Ele fugiu? Kang ficou sem palavras. Este não é o momento. Ele teve que agir, confiando em sua experiência militar. Kang Taejon se acalmou e observou o morcego fóssil. Empunhando o facão preto, ele era capaz de enxergar na escuridão, assim como o Ryuki. A cabeça deve ser sua fraqueza. O corpo do morcego fóssil era coberto de pedras, exceto pela cabeça e asas, que eram indefesas como qualquer outro morcego. Se vocês querem sobreviver, ouçam com atenção. Kang Taejon gritou para os membros de seu grupo que estavam espalhados pela sala.